Olá, bom dia a todas e a todos. Estamos aqui para mais uma live aqui na Atlântidas do Virando as Chaves. Estamos chegando aí no final do ano. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com essa passagem do ano, né? Com essa movimentação entre um ano e outro. Então nós vamos falar sobre as mudanças nas nossas vidas e vamos falar também sobre os processos terapêuticos, como que eles funcionam na nossa vida, né? A gente vai chegando no final do ano cheio de intenções, é uma época de fazer aquele balanço, né? Do que eu avancei, do que eu ainda tô com muita dificuldade, do que eu queria ter mudado e que não mudou. Então vem aí o novo ano, a gente fica com a esperança de que tudo vai mudar o ano que vem. E quando a gente chega no final do ano que vem, a gente vê que pouca coisa mudou na nossa vida, né? Então por que que isso acontece? Como é que a gente cuida da gente para que a gente consiga realmente fazer as mudanças que a gente deseja na nossa vida, né? Então eu vou chamar aqui a Rô para a gente começar esse bate-papo. Rô já está entrando aqui. Bom dia, Rô. Tudo bem? Bem, você? Amém. Hoje a gente já vai fazer um papo de mudança de ciclo, mudança de ano, de processos. A gente falou muito esse ano aqui sobre as nossas relações e como que a gente pode olhar, né, para a qualidade das nossas relações, e a gente vem trazendo também nas últimas lives um olhar um pouco para dentro, né, como eu posso transitar para ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, e como que os processos terapêuticos que a gente vem falando aqui na Atlântidas também toda hora, né, contribuem ou não para essas mudanças internas e para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu queria já te Exatamente. passar para a gente começar a aquecer esse tema. Por que que a gente está trazendo esse tema? Já nessa época do ano que estamos chegando aí na reta final de 2024, um ano que foi intenso, um ano que foi cheio de avanços e também cheio de desafios, né? E como que a gente funciona, assim, começa a vir essa ideia de fazer um balanço, né, do que foi o meu ano e o que eu intenciono para mudar no ano que vem, né? Mas daí chegar lá é uma grande frustração. Então, queria que você trouxesse, assim, um pouquinho a introdução aí dessa conversa de hoje. A gente vê nessa época, né, todos os memes daquilo que eu não consegui, como foram meus meses, né? Ai, cheguei agora e as metas não foram, aí todo mundo corrigindo as metas e tal. E é por isso que a gente está trazendo esse tema hoje. Dessa sensação de chegar no final do ano, que já vira uma loucura. Dezembro, assim, mesmo que você não faça parte das ideias de correria, de compra, disso ou daquilo, você parece que vai levado, né, nessa avalanche. Você entra nesse estado de ansiedade, porque parece que você tem até o dia 20 de dezembro, você tem 20 dias para se dar conta, fazer o seu balanço, as suas mudanças, suas metas e resolver tudo nesse ano. E não é assim. E também não é o outro extremo que todo mundo fala, ah, mas é só mais uma noite. Não, para o nosso inconsciente não é só mais uma noite, no dia seguinte está tudo igual. Não, não é. Né? Porque tem essa crença de que muda, de que fecha um ciclo e que agora vai ser tudo diferente. Uhum. E eu vejo muitas pessoas chegando no final do ano com as suas metas que não realizaram, algumas conseguiram realizar alguma parte, mas se questionando, mas espera aí, eu já entendi, né? Por que que não mudou? Eu já fiz isso daqui, eu já entendi o que eu quero, o que eu não quero, né? Aonde estão as minhas sombras, mas não mudou, eu não consegui realizar tudo. Né? Então vem muito desses questionamentos e que deixa num estado de angústia, né? De tristeza, de frustração. Por isso que a gente está trazendo um pouquinho, que é nesse nosso Virando as Chaves, que a gente começou tudo isso com relacionamentos, que agora é o nosso relacionamento com a gente mesmo, né? Que é o mais importante. A gente trouxe ao longo dessas últimas lives para você detectar as suas relações com pais, com filhos, com seus parceiros e parceiras, no seu trabalho e sempre permeando conosco. Então, hoje é muito sobre, né? Essa angústia que muitas vezes eu chego ou frustração,
E que, na verdade, não tem o milagre. Quando você trouxe agora na abertura, né, falando os processos terapêuticos que funcionam e que não funcionam. Né? E aí eu vejo tudo isso de, eu fiz, eu entendi e tal, mas eu entendi tudo aqui. Como é que eu solto tudo isso? Como é que eu transformo tudo isso? E aí vem, né, tá sempre aparecendo pra gente, né, os influencers, youtubers, e, enfim, e tudo mais, falando das grandes chaves para você virar. Né? Então agora é a chave para você abrir a sua prosperidade, sua abundância. E aí é curso, é evento, tudo. Claro que tem uma potência nisso. Não todos. Né? Muita gente sabe que é só realmente, né, grana e tudo mais. Mas tem para quê? Para você ter alguns insights, sabe? Para você perceber algumas coisas. Mas vender a ideia de que agora você vai comprar esse curso, vai comprar essa mentoria, vai lá naquele evento presencial e sua vida vai transformar, você vai ter toda a prosperidade e abundância que alguém descobriu, né? A chave do universo, descobriu o milagre. Não vai, né? Isso é enganação pura. É um processo. E aí que a gente vai trazer agora aqui, que sei que às vezes pega e fala, poxa, mas não é possível que seja assim. Você está me dizendo que nada funciona? Não. Eu estou dizendo que esse fundo do poço é muito mais embaixo. Mas muito mais embaixo. Né? Eu passei por esse processo, você passou por esse processo, que não foi um curso, uma mentoria. Não. Foram várias terapias diferentes, né? Cada uma alinhando com a sua potência. Foram, sim, workshops, foram vivências que a gente já participou nessa jornada, né? Mas é assim, de novo, o fundo do poço é muito mais fundo do que a gente pensa. Né? Fala assim, mas, nossa, eu já estou numa situação, eu já bati o pé lá no fundo. Não. Se é da situação em torno de você, financeira, relacionamento com parceiro, tá um caos com filhos, isso não é o fundo do poço. Isso daqui é a água suja do poço. O fundo do poço é a hora que você vai para você e aí você vê realmente as suas sombras, mas você olha para ela, para os seus maiores medos, para as suas maiores dores, que nem você se dava conta que estava ali. Né? Olha de frente para poder mudar, para poder soltar, para poder ressignificar. Né? E quando você vai nesse processo, para esse fundo do poço, né, ainda tem mais um detalhe, que é você ver e falar, nossa, e era eu, hein? Não era o outro. Não era o outro que estava fazendo isso. Pois é. Aí eu posso. Aí você deita ali um tempinho, né? Você realmente deita ali um tempinho que você fala, cara, eu não consigo subir daqui. Porque desmoronou tudo aquilo que eu estava tão firme de que a vida tinha feito, de que o outro tinha feito, de que eu cresci assim. Aí desmoronou. E se você Nossa, eu estou não. escutando você então e pensando isso, né? O quanto hoje as pessoas estão em busca de um processo milagroso, né? E o que a gente está trazendo aqui hoje é: não existe fórmula mágica, não existe milagre. Ninguém vai mudar da noite para o dia e você não vai gerar grandes mudanças na sua vida em pouco tempo, né? Eu acho que o que você está trazendo é isso. Primeiro, é um processo que depende da gente. É tudo sobre a gente. Então, acho que eu sempre falo, eu falo isso nos meus cursos diretos. Gente, é sobre a gente. O outro é só um espelho para mostrar pra gente o que a gente precisa evoluir, mudar, se transformar. E a gente cresce colocando no outro toda a responsabilidade sobre a nossa própria vida, né? Então, o que eu escuto de você é: não existe forma milagrosa. A gente vai ter que sentar a bundinha na cadeira nos nossos processos terapêuticos e entrar para dentro com muita profundidade, porque a gente precisa fazer uma limpeza no nosso interno, né? É sobre a gente. Então, se a gente vai junto com o processo, fazendo a nossa parte, tomando a responsabilidade desse processo, é onde a gente vai ter resultados de mudanças, mas isso tudo leva um tempo, né? Ninguém vai conseguir mudar tão rápido, né? É o que eu tô ouvindo aí. Isso é muito
tenho, né? É lógico que eu não vou estar na dor, no desespero todo este tempo, né? As coisas vão acontecendo, vão vendo pequenos alívios, passos que a gente vai dando, né? Então, assim, vai melhorando. Mas acreditar que agora eu vou assistir esse curso, agora eu vou fazer, né, isso daqui, então vou nesse evento, vou comprar isso, as pessoas compram e compram e compram, e aí gera uma angústia de que tá tudo lá para assistir, primeiro, porque não consegue assistir tudo, né? Segundo, da grana que foi, aí a frustração, coloquei dinheiro nisso e não tô fazendo, né? Então vem culpa e fica pior do que antes. E a mudança Então, não vem, né? Você não sai do lugar. não sai do Então lugar, vai passar né? o ano, você faz mil coisas, mas chega no final do ano e você fala, nossa, pouca coisa mudou. E acho que não é assim. Todo ano muda coisas nas nossas vidas, né? Mas coisas profundas, a gente está falando de coisas profundas, né? Então, qual é a minha relação com o dinheiro para que eu seja uma pessoa próspera? Se eu quero manifestar uma companhia, um parceiro, uma parceira, como que eu faço isso? Chega, muda o ano e você fala, nossa, mais um ano passou e eu tô aqui patinando no mesmo lugar, né? Então, tenho também um comprometimento com esse processo. Sim. Primeiro, não adianta eu querer achar que um passo a passo, essa coisa de 10 passos, 5 coisas que eu posso fazer. Isso daí, gente, pelo amor de Deus, corre. Isso Você vê isso daí, é corre. técnica, né? Cada vez que a Não pessoa vê lá funciona, não 10 existe bem, 10 regras, passos, milagres. Não existe isso. O processo ele é muito profundo. A terapia ela é um processo de limpeza emocional, de limpeza mental, de limpeza de traumas, né? Às vezes de coisas ancestrais, de coisas de outras linhas temporais na nossa vida. Então, como é que a gente olha para um processo colocando a nossa responsabilidade, já falando, gente, dá trabalho, mas funciona, né? sim, Acho que eu sim. queria trazer isso, assim, quando a gente se compromete, se responsabiliza, ali funciona uma mudança, porque é sobre a gente, né? E a gente está trazendo isso que funciona porque nós passamos por isso. Não é alguém contou para a gente, né? E isso que eu estou trazendo, de a hora que você chega no fundo do poço, você descobre que é mais fundo, e quando você descobre mais coisa, você deita lá, é porque eu passei por isso, né? Eu passei por muitas situações de olhar para mim mesma, até hoje eu continuo fazendo e descobrindo coisas, mas lógico que já estou num outro momento, mas de estar ali e de, por exemplo, e funciona, lógico que as mentorias, eventos, workshops e vivências, elas têm a sua contribuição, né? Isso tem, óbvio, porque você vai, muitas vezes você vai num evento, você passa o dia inteiro, mas teve uma frase que falou ali que pegou, que deu uma virada. Então, é um auxílio. Não é que você vai sair de lá com tudo resolvido. Uhum. Agora eu sei como lidar com a minha dor, agora tá tudo certo, porque eu entendi isso daqui. Não. Isso tem de muita contribuição para quê? Para depois você ir para o individual. Né? Aí você traz para o seu dia a dia, para a sua terapia, né, individual, ou para a sua mentoria individual, para você trabalhar aquele conteúdo, aquilo que você vai percebendo, para você ter, né, esse suporte de como você vai seguir esse caminho. Né? Por exemplo, numa individual que eu fiz, eu fui para baixo desse fundo de poço, sei lá, eu que não sabia nem onde era esse fundo, né? Me recolhi e voltei na sessão seguinte, né, no encontro seguinte da mentoria, bravíssima com a mentora. Bravíssima. Tipo, você não está me escutando. Não, você está achando que é isso, mas não é. Você não. Eu estou me sentindo não escutada. No final daquela sessão, eu tipo assim, entendi. Assim, porque ela precisava, né? Todo esse processo mexe com a gente e a gente vai vir com raiva, a gente vai vir com tristeza, e ali se trabalha esse conteúdo, aí eu começo a dar conta, tenho ajuda para dar conta disso e ir em frente. Né? Então, o principal esse ano eu me entendi. Agora a gente vai dar os passos, né, Mari? Vamos dar uns passinhos aqui, 5 passos para você conseguir entender. Mas o primeiro, e que eu acho que é um dos mais desafiadores, sai da cadeira, levanta da cadeira da vítima. Ah, mas
eu não sou. Olha bem, se você já está falando que você não é, olha bem, né? Ah, isso acontece comigo, a minha vida é assim. Eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo. Ele vem assim, né? A primeira frase que vem, geralmente quando chega para iniciar o processo terapêutico, eu já tentei de tudo. Tudo é muita coisa. A gente não tentou de tudo, a gente nem sabe o que, né? Então, essa cadeira que a gente vai. Chegou. Aqui é a live com os pets, né, Mari? Pronto. Essa cadeira que a gente senta, porque a gente está cansada, né, dos processos, das situações, das pessoas, dos relacionamentos, e a gente senta nessa cadeira, a vítima, de que é comigo. Eu já tentei de tudo, comigo não funciona. As pessoas fazem as coisas para mim. Sim, as pessoas fizeram. A gente não está desvalidando isso. Não, as pessoas fizeram. Agora é sempre a história. A dor veio. As pessoas fizeram. Se você vai escolher sofrer, é sua escolha. Sim. Só que essa escolha ela já vem num impulso. Por isso que você precisa se conhecer e olhar por que, que você está escolhendo aquele sofrimento. Porque é natural nosso ir para esse lugar. Quando eu falo de ir para a cadeira da vítima, não é porque eu estou julgando o outro que está na cadeira da vítima. Eu já sentei nela e muitas vezes, né? Até eu ir entender por que, que eu estava sentando naquela cadeira. Por que, que eu estava escolhendo sofrer? E aí, quando eu entendia, né, em cada processo, situações que tinham acontecido, que eu passei a lidar dessa forma, aí liberando as crenças, soltando, né, sempre trabalhando aquilo que a gente fala, raiva, ressentimento e arrependimento, né, as culpas, ele se consegue levantar, mas é o primeiro passo. É assim, não vai mais acontecer comigo, porque quando a gente chega nesse momento de realmente para esse fundo de poço, porque eu começo com a saloterapia, né? Eu pulo, eu entro realmente nesse processo, isso aqui não está funcionando, né? E é nessa hora que você fala assim, não, eu já estou nessa dor, agora eu vou até o fim, que foi o que eu fiz nesse momento que eu comentei com a minha mentora. Aí eu falei, não, eu já estou aqui, agora eu vou até o fim, eu vou chegar nesse fundo aqui. Vai doer, mas vai doer tudo uma vez, né? Mentira, doeu ali, lógico que a gente continua entrando em contato com as coisas, mas eu falei, dessa vez eu vou. E realmente foi transformador. Você está com tudo resolvido na sua vida? Lógico que não. Lógico que não. Eu tenho os meus momentos de mau humor, enfim, tristeza, eu tenho. Só que eu entro e saio dele. Porque é isso. A dor vem. Aprende a transitar, né, Rony? Isso. Acho Eu que escolho não sofrer. se permitir viver, assim, porque se tá lá, é seu, né? É seu, tem que mergulhar, tem que ir profundamente. Eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque eu gosto, eu não sei se tem a ver com o meu signo, que é sagitariano, sagitariano é buscador. Quando não Sim. chega até o final, entende, compreende, libera, não sossega. Então, eu também posso falar isso por experiência própria, assim. Quando eu tenho uma questão, eu vou até o final. E por quê? Porque é importante a gente se conhecer, né? A partir do momento que eu percebo que aqui eu tô num lugar de vítima, né? A vítima é o pior lugar que tem. Porque é o lugar onde a vítima, ela tá sempre responsabilizando o mundo, as coisas, o externo, pelo que tá acontecendo. Tem uma dificuldade de entrar para dentro, né? E a partir do momento que mergulha, você passa a se autoconhecer. E você começa a entender quais são os seus aspectos que você vai conviver ao longo da sua vida, porque eles não passam num processo só. Acho que eu queria trazer isso aqui também. É contínuo. E às vezes a questão ela é tão profunda para se transformar que precisam de muitos processos. Você vai. Eu tô falando isso porque ontem eu estava aqui almoçando com os amigos e uma pessoa falou: Nossa, mas por que que toda vez volta um negócio para mim? Eu acho que eu já superei, eu acho que eu já curei, eu acho que eu já avancei. E quando eu vejo aquela coisa volta, né? Aí brincamos, até falamos, nossa, porque Mercúrio estava retrógrado. Não. Porque volta mesmo, porque às vezes a gente acha que já foi, mas tem uma camada ali embaixo que ainda não foi. Aí foi. E aí vai
precisar de um outro processo, você vai ter que olhar para aquilo de novo, mas você pode abraçar como sendo um aspecto seu que é desafiador. Porque daí você passa a não ficar tanto tempo lá no fundo do poço, né? Eu até brinquei, hoje para mim eu tenho certeza que no fundo do meu poço tem mola. Eu chego lá, eu bato e eu já volto. Porque eu escolho subir logo, eu já sei que aquilo existe, eu já sei como lidar, eu já sei que processo que eu preciso procurar para melhorar aquilo, que terapia, ou eu faço na minha própria análise, né, na análise clínica, que você também faz a psicanálise. Mas como que eu vou associando isso com processos que são meus, né? Que eu já me conheço, eu já sei que eu tenho isso, que eu posso ir atrás de um apoio para me ajudar a limpar mais uma camada do mesmo processo, porque às vezes é profundo, né? E aí quando liberta, você fala, uau, isso aqui já passou, check. Vamos para a próxima, porque tem sempre alguma coisa, algum aspecto para se trabalhar, né? Maravilhoso quando você vê uma situação parecida acontecer novamente e você perceber depois que você reagiu totalmente diferente. Tá? Isso é maravilhoso, aquela sensação de falar, nossa, realmente, check, isso aqui. Agora realmente. Né? E muitas vezes é isso, como a gente já passando, né, fazendo a terapia, se olhando e tudo mais, chega a um ponto que você já se conhece. Então você está vendo ir por aquele caminho que você está descendo, né? Porque é isso, altos e baixos. Aí você começa a ladeira abaixo, você já conhece, então você também já sabe como se trazer de volta. Né? Ninguém fica mais nessa situação. Então, eu acho que para um geral aqui, para essa primeira parte, ok, que você já entendeu o que você não quer, o que você quer, quais são as suas sombras, seus medos, como que você vai liberar isso, o que você está fazendo realmente para liberar isso. Buscar só no externo não vai resolver. Buscar no externo como fonte de conhecimento, sabe, de você começar a perceber, ter mais informações e tudo mais, maravilhoso. Depois tem que trazer para si, depois tem que trazer para terapia a si. O que é que seja na análise clínica, seja nas outras holísticas, não importa. Seja na sua reflexão e meditação você mesmo. Você precisa olhar isso que percebeu, trazer esse conteúdo e trabalhar esse conteúdo. Porque senão não vai. Só entender não funciona, só está no nosso mental. Se eu não descer para o meu sentimento, liberar do meu campo e do meu corpo, isso vai bater de novo. Tá? Então, uma das coisas que a gente vê é agora todo mundo nessa urgência, aí faz todas as manifestações, todos os, né, os pensamentos, desejos esse ano e tal, e realmente é importante, por isso que não é só uma virada, não é só uma noite. Primeiro porque tem um significado no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo de que é fechamento de ciclo e abertura de um novo. Portanto, eu tenho uma página em branco para escrever, e isso é um alívio muito grande. Segundo, tem toda uma egrégora, porque são muitas pessoas neste pensamento, então você cria um campo energético disso, então é muito mais fácil você, sabe, respirar, entender realmente como se você estivesse fechando esse ciclo e abrindo outro realmente. Então é muito simbólico e muito importante. Só que aí aqui a gente tem aquele início de ano que não férias, né, tudo mais. Eu acho que hoje a gente já saiu um pouquinho de que tudo começa depois do carnaval. Eu acho que a gente já passou um pouquinho dessa fase, não totalmente, mas já eu vejo mudanças, né? Mas ainda tem aquela coisa, porque aí eu volto às aulas e aí você bate o pé no chão e fala, e agora? Agora começou. Agora tá aqui de novo e já começa ali naquele momentinho você já começa a entrar nos seus processos de problemas continuam aqui, putz, mas tô triste de novo, eu tô ansiosa de novo, E o que né? eu vou fazer, né? Quando você vê, já tá o ano começou. E agora, o que eu vou fazer, né? Né? E sem muito perceber como, e aí você vai de novo, né? Nas buscas e buscas, mas que então este ano seja diferente, que sim, você vai poder fazer suas buscas de conhecimento e tudo mais, né? Eu mesmo dou uma mentoria de 10 encontros individual para ir para esse fundo de poço, né? Porque para mim foi transformador, né? Toda essa jornada. Então, hoje eu tenho uma mentoria como essa, que é para você trabalhar seu conteúdo individual, mas é você ir para o seu individual, você mesmo,
olhar para cada momento, mas decidir que nessa cadeira você não quer mais ficar. Porque você é um ser divino, você tem o direito a tudo, né? Tudo do melhor para você, de todos os seus desejos, realmente que vem de alma, sem essa história do ai, castigo, mereço, não mereço. Não, você é um ser divino, eu acho que você merece, mas como eu coloco isso, como eu trabalho isso. Por isso a gente vem também trazendo, vão ter novidades aí, né, Mari, no próximo ano. Falam de em fevereiro, né, no final de fevereiro, a gente vai ter um encontro online, né, um workshop ali, para já esse início de ano, esse entendimento e começar já a trabalhar nisso. Porque é isso, então, se eu entendi, vamos dar esses passos? Sim. Eu mesmo, que vou entender os conteúdos juntos, nós vamos trabalhar, né? Por isso que essa é a nossa proposta sempre, vamos trabalhar juntos. Ao longo do meu ano, para que realmente, quando eu chegue em dezembro, eu não olhe para trás e veja o que o ano passou. Eu gastei grana num monte de coisa, vi mais isso, mais aquilo, mas não mudou. Então, que eu tenha, ao longo de 2025, levantado dessa cadeira, tomado essas rédeas, e muitas vezes eu vou ter vontade de soltar a rédea, mas muitas vezes, né? Mas que eu tenha esse acompanhamento, esse suporte em mim mesma de segurar essas rédeas. Por isso também a gente vai trazer aí ao longo do ano, né? Inclusive com presenciais para trabalhar tudo isso, com temas, né? Para aprofundar com nós, todos os terapeutas da Atlântidas, porque a gente acredita muito nisso, né? Nessa junção de ferramentas para a gente começar ali, pegar um tema, começo, meio e fim, para que possa realmente sair com uma mudança, um entendimento, mas não só no mental, no emocional, uma liberação ali, que é só assim que a gente vai caminhando. Né? Eu compreender sempre, mas eu soltar do meu emocional, eu liberar esse meu emocional, liberar do meu campo energético e do meu corpo. Né? Lembrando que tudo isso desce para o corpo e vai estacionando e vão gerando, né? Vai manifestando crenças e tudo mais. Então, é um processo. Não tem milagre. Não é do dia para a noite. Ninguém vai chegar e vai te vender e vai te entregar isso. Então, eu sair do lugar de ser salvo. Ninguém vai me salvar. Ninguém vai vir me tirar desse poço. Eu posso ter alguém que vai me ajudando, me colocando uma escadinha ali, para eu ir subindo. Mas o máximo que pode chegar é uma escada. Eu posso olhar para ela e continuar, né? Eu tô te escutando aqui, Roi, e me vem, sabe o quê? A gente não tem a cultura de priorizar os processos terapêuticos na nossa vida, né? Então, assim, legal, vou fazer metas pro ano que vem. Então, eu penso qual é o esporte que eu vou fazer, porque eu preciso fazer exercício físico. Aí eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso isso. Então, a gente vai colocando metas. Preciso fazer uma viagem. A gente vai colocando metas e a terapia não entra como um processo de prioridade. Acho que é isso. Como é que eu coloco os processos terapêuticos como prioridade na minha vida? Por quê? Porque eles são os maiores geradores de mudança da minha vida. Então, assim, eu posso negociar e desmarcar uma reunião de trabalho, um compromisso que eu tinha marcado com as amigas, mas a minha terapia é inegociável. Porque ela então, assim, exatamente, compromisso que eu tenho com meus processos terapêuticos, seja a terapia semanal, quinzenal, ou então processos mais pontuais, que são os retiros, as vivências, ou terapias mais específicas, é inegociável. Como é que eu vou priorizar isso na minha vida ao longo do ano? Porque é ali que são as grandes viradas de chave, já que a gente está aqui no Virando as Chaves. Como é que eu viro as minhas chaves? É no processo terapêutico. Você não vai virar a sua chave correndo na esteira da academia, entendeu? É legal, tem que priorizar o exercício, tem. Mas a terapia, o processo terapêutico comigo precisa entrar como prioridade na minha vida. A partir do momento que eu começo a priorizar isso, que eu entendo que é sobre mim mesma e eu preciso ter esse compromisso, aí sim as mudanças vão vindo ao longo do ano. Aí você vai chegar no final do ano e falar, nossa, eu fiz isso, 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 e funcionou, né? E agora eu tô melhor, eu já avancei, já soltei muita coisa, já tô mudando, fazendo várias mudanças na minha vida. Então, não adianta.
Você quer ter mudança, você vai ter que se comprometer. Que é a mesma coisa que você, se eu quero ter um corpo melhor e mais saudável, eu vou me comprometer com o meu exercício físico, com a minha alimentação. Aí eu vou ter resultado. A terapia é a mesma coisa, né? As mudanças vêm com comprometimento. Como é que eu, já que vão fazer lista de metas, coloque seus processos terapêuticos como prioridade e como momentos inegociáveis na sua vida. É onde você vai pôr dinheiro, é onde você vai pôr tempo, é onde você vai colocar autocuidado com você mesmo. Acho que a principal meta, talvez, que a gente possa trazer para esse ano é eu me comprometer realmente comigo mesmo. Além do que eu quero conquistar, né? Desejo ter na minha vida, uma meta eu me comprometer comigo. Porque é isso, eu vou me perdendo no dia a dia, na correria, na família, tudo. Né? Aí eu acabo saindo dessa rota. Então, é uma meta, eu comigo mesma. E é tão Eu olhar para mim. comum as pessoas não priorizarem, né, Rô? Assim, eu também, né, eu dou os cursos de comunicação não violenta, de comunicação assertiva, e toda vez que eu lanço um curso, vem gente falando, nossa, eu quero muito fazer esse curso, mas chega na hora, não deu para me matricular, vou fazer a próxima turma. Cara, passou um ano e a pessoa não fez, e a pessoa vem e fica, nossa, eu tô com um monte de conflito, eu não consegui resolver isso, porque a minha relação com meu companheiro, porque meu filho, porque não sei o quê, meu trabalho. Aí eu olho e falo, meu, o que que você tá fazendo para mudar isso? Fica toda hora falando, não, eu vou fazer a próxima turma, eu vou fazer o próximo processo. E não vem, por quê? Porque prioriza outras coisas. Ah, não, agora surgiu uma viagem. Ah, agora eu tô sem dinheiro. Agora, então assim, prioriza, coloca esse compromisso com você mesmo, né? Com você mesma, né? O processo de vivência começa a mexer nisso, porque já que o processo é longo, começa logo. A gente não tem mais tempo, gente. Não tem mais tempo. A gente está assim, a gente está num momento do mundo, do planeta, que a gente precisa se transformar. Porque senão cada vez mais a gente vai ficar no sofrimento, vai tomar mais tom, né? Começa logo o seu processo, porque ele é longo. A gente não tem mais tempo também, Mari, porque a gente não quer mais Exato. ficar sofrendo. Porque Ninguém eu quer não mais tenho mais tempo sofrer. para sofrer. Sim. Para enfrentar os desafios, lógico, isso vai ter. Só que para sofrer, não, eu não quero mais dedicar esse tempo para ficar sofrendo. Né? Então, esse comprometimento com a gente é o principal de tudo que a gente está falando aqui. Ah, não tenho dinheiro, estou numa situação que ainda não conseguiria. Tá bom, tem muito conteúdo. A gente está aqui trazendo toda semana, é gratuito. Tem muito conteúdo na internet. Sim. Né? Porcaria. Mas tem muita coisa boa, sabe? Que vai te ajudar aos primeiros insights, a você começar a perceber coisas, padrões na sua vida, padrões em você mesmo, dores em você mesmo. Para que você vá transformando, para chegar no ponto que, não, agora tem condição, agora eu vou investir aqui. Né? Eu costumo brincar, é muito engraçado. E eu gosto de todas as terapias, inclusive, né? Não é uma terapia, mas hoje é completamente diferente, com muito autoconhecimento, que é o tarô, mas assim, não, eu não tenho dinheiro para isso, para aquilo. Mas a pessoa quer ler carta, não é tarô. Né? Ela lê carta para saber o que vai acontecer. Pergunta se não acha um dinheiro para isso. Eu fico impressionada. Hoje você tem tirada de carta na internet, mande sua pergunta, é R$ 50, manda pergunta. A pessoa arruma R$ 50 pelas perguntas. Não, e aí você Ah, vai lá, lê a carta, a pessoa fala um negócio que você acha que vai não, acontecer do nada, né? Vai chegar, plim, na não. mágica. Entra Aí numa depois você doideira. fala, nossa, eu fiz uma leitura de tarô, mas não aconteceu nada do que a pessoa falou. Claro, o que que você fez para isso acontecer, né? Não, e Qual foi a sua outra, assim, parte nisso? não é divinatório, né? Hoje a gente tem o tarô como uma ferramenta maravilhosa de entender o campo, de entender o que está disponível para mim, de entender. Eu faço, né? Eu faço por exemplo, o Bruno Dessim, que é maravilhoso, todo início de ano, porque ele me mostra o que está disponível para mim e também aquilo que se eu fizer, se eu não fizer. Por quê? Porque aí eu trago para mim. Opa, peraí. Né? O que é isso que está aqui, que está disponível, que eu quero buscar? Isso aqui, que se eu continuar nesse caminho não vai ser legal. Mas não, eu pego R$ 50, aí eu acho esses R$ 50 para a pessoa, porque agora, e isso, né, nessa fase do online, é assim, a manda pergunta, a pessoa tira lá, te manda a resposta R$ 50. Pô, É.
gente, que isso? Isso não vai, isso de novo eu estou buscando lá fora resolver. Então, assim, não tem grana? Tem muito conteúdo gratuito, muito lugar que também, né, recebe as pessoas, tem palestras, tem coisas gratuitas, e que aí você vai fazendo, se comprometendo consigo mesma, mas na sua mudança, e não buscar lá fora, levantando dessa cadeira, né, a vítima, de tudo que a gente falou, falar, não, eu vou buscar. Então eu vou juntar aqui, ó, de pouquinho em pouquinho, e hoje eu vou passar por esse processo, e conseguir mais um passe, conseguir mais uma transformação, né? E é muito louco o que eu vou falar aqui, Rô, porque eu já passei por isso também. Quando você se compromete, por mais que tenha um desafio, seja de tempo ou de investimento, quando você se compromete, parece que o universo escuta e ele vai dar um jeito de você fazer. E vai trazer, Vai trazer, vai trazer. entendeu? Então, acho que assim, confia, mas intenciona, assim, se compromete, eu quero muito fazer isso. Como é que Uhum. eu vou me organizar, né? Ah, não deu para fazer agora, eu vou fazer próximo, mas eu vou fazer. Aí vai, o universo vai trazer uma forma de você chegar nesse processo, se você realmente colocar ele como prioridade, né? Também Então acho já que é passei por isso, super mas não importante, para porque grana, para curso, sabe? Para várias situações ali atrás. sim. E, cara, chegava um convite assim: E olha, vai ter do esse aqui, que eu vou abrir mão, né? Eu sempre brinco aqui quando a gente vai abre a mão quando a à gente noite, vai no final de semana. desenhar processo, desenhar vivência, a gente sempre fica, né, nesse lugar, ah, então tá bom, quanto custa esse processo, né? Que valor que a gente vai colocar de investimento? Eu sempre É, penso, cara, esse valor é muito baixo, eu abro mão do quê? Eu abro mão de um jantar no mês e vou fazer um processo, entendeu? Eu isso. abro mão de tomar 2 garrafas de vinho e vou fazer um processo. Que, assim, o que eu abro mão para cuidar de mim, né? Porque Uhum, tem isso também. Quando a gente vê, tá lá embaixo da lista. Tá lá embaixo da exatamente. lista, mas a gente tá gastando com um monte de outras coisas, entendeu? E não prioriza, por quê? Porque às vezes eu quero um prazer imediato, às vezes eu quero um negócio imediato, ou um processo imediatista, né? Dos 5 passos para a sua vida mudar do dia para a noite. Não, gente. É porque aí eu não vou olhar, né? Aí eu não vou lá para aquele fundo de poço que eu deitei. Aí eu não vou lá. O Antes de. processo que gera mudança, o processo que dá resultado é o processo que você se compromete, mergulha, entende que leva tempo, são coisas profundas para a gente mudar, né? Então, assim, começa logo, muda isso, se autorresponsabiliza, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não vai descer uma nave espacial que vai te salvar. Não vai chegar alguém na sua vida que vai tirar você de um lugar e colocar em outro. Não, tudo é sobre a gente, né? É isso, acho que essa é a mensagem aqui para fechar o nosso ano, para que as pessoas se olhem, se priorizem, se amem, né? E Sim. se possam colocar todos os seus desejos agora, façam as suas listas, pensem nisso, olhem para isso, né? Para esse momento, aproveitar essa energia, essa egrégora toda que tem de virado de ano, né? Mas para que esse ano, então, você comece a mais uma etapa, a realmente olhar para os seus processos e ter essa resiliência, que não é resiliência, né? Mas de olhar e falar assim, não, tá bom, isso aqui eu não consegui, mas eu vou continuar, eu vou em frente, porque eu tenho controle da minha vida, eu tenho e vou ter esse controle da minha vida, né? Acho que esse é o principal e fazer. Bom, Maravilha, Rô. Maravilha, e fazer um balanço, né? Olha para o seu ano, também aprender a reconhecer o que avançou, porque sempre conhecer, tem coisa para avançar. Fazer esse momento de listar tudo que você já conseguiu mudar e agradecer. Eu acho que o hábito da gratidão pequenas coisas, é né? uma questão que tem mudado muito a minha vida. Aprender a agradecer tudo que mudou e se comprometer com o seu próprio processo para intencionar isso para o ano que vem, né? Que mudanças que eu quero para o ano que vem? O que eu não aguento mais? O que eu já estou exausta e que não muda? Não muda porque tem uma parte sua que ainda precisa ser feita. Então, Para coragem, ser cuidada, para ser, né, acolhida, transformada. Isso coragem é para mudar. É o nosso recado final aqui, né? Então é isso, querida. Obrigada. Opa, tinha subido aqui. Deu um tilt aqui, vamos E lá. aí, bem no final, estava dizendo, então, obrigada, Rô, por mais esse papo. Sempre bom trocar. A gente fala dos processos, mas a gente também se vê neles, né? Então,
Que bom poder falar sobre isso, entender que o ano que vem é mais uma oportunidade para a gente mudar tudo que a gente quer na nossa vida, mas que precisa do nosso comprometimento com os processos terapêuticos, né? Não tem caminho, não tem fórmula mágica. Então, Não. vamos nessa. Eu acho que daqui a pouco a gente volta aqui na Atlântidas também com novidades para o ano que vem, né? Então, a nossa vivência online, que já estamos desenhando, depois a vivência presencial. A gente vai colocar tudo aqui para quem quiser ser muito bem-vindo e bem-vinda. Tá bom, Rô? Querida, gratidão por tudo, pelo nosso ano, por todas as nossas lives, né? Um Obrigada, excelente final de ano para todos nós. E estamos aí, firmes no ano que vem. obrigada, querida. Ano que vem tem mais. Beijo. Um beijo grande. Tchau, tchau.